E aí, tudo bem com você? Tenho 3 perguntas para você hoje. Será que eu posso confiar na Bíblia? A segunda, qual que é o significado da palavra Apocalipse? E a terceira, como entender um livro com tantos símbolos, com tantos aparentemente enigmas? A resposta você vai ver nesse vídeo. A primeira pergunta que eu fiz para você é: será que eu posso confiar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores num período de mais ou menos 1.600 anos. Muitos desses autores não se conheceram, falaram e escreveram em culturas diferentes, em línguas diferentes, e isso traz uma credibilidade inacreditável para a Bíblia que nós não encontramos em nenhum outro tipo de material. Como assim? Veja só, por trás de todos esses escritores parece que há uma mente, parece que há alguém conduzindo, parece que há alguém produzindo esse material. E é justamente o que o apóstolo Pedro fala e diz em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, todos esses 40 autores, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, que produz no texto final a unidade literária que a gente encontra na Bíblia, a despeito de ser um livro produzido num longo período de tempo. Uma outra evidência para ajudar você nessa pergunta, posso confiar na Bíblia, são os registros históricos, por exemplo. A Bíblia fala de locais, fala de geografia, fala de pessoas que se destacaram na história e podem ser comprovadas através de outras fontes também. As profecias cumpridas, isso é super interessante, porque o livro de Daniel, por exemplo, ele fala sobre a sucessão dos grandes impérios mundiais. E você olha na história, você vê esses impérios passando conforme a Bíblia assim também registra muito tempo antes de tudo isso acontecer. É interessante também as vidas transformadas. Eu nunca vi alguém sendo transformado por ler um dicionário ou ler um livro, estudar um livro de matemática ou de língua portuguesa. Mas a Bíblia produz uma transformação extraordinária na vida das pessoas que estudam. E algo muito interessante para você anotar aí, existem mais de 5.500 manuscritos só do Novo Testamento e espalhados pelas bibliotecas e universidades e museus ao redor do mundo. Sabe o que isso quer dizer? É que a Bíblia é um livro confiável. Mais um detalhe para você. Por exemplo, Platão. Da sua morte até o manuscrito mais recente que temos de seus trabalhos, há um lapso de 1.300 anos. Da Bíblia, essa distância chega a apenas cerca de 100 anos. Nós temos manuscritos que datam de até o 2º século. Então isso mostra que nós temos muito material e evidências de que a Bíblia é um livro que pode ser, é um livro que tem credibilidade e passa a você informações relevantes. A segunda pergunta que eu fiz foi: o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse significa revelar, tirar o véu. Assim, o significado principal desse livro é mostrar para você uma mensagem que estava oculta, que você não sabia até então. O livro começa assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem para você acerca do futuro, do mundo e da sua própria vida também. E eu quero destacar um detalhe mais interessante. Como é que você pode entender o livro do Apocalipse? Ele é cheio de símbolos, é a terceira resposta. Ele é cheio de símbolos, ele é cheio de enigmas. Então, para você ter uma ideia, o próprio livro traz a resposta. Você não precisa buscar essa resposta em outros locais, em outros materiais. A Bíblia se explica, isso é interessante. Você deve ir ao Velho Testamento, ao Novo Testamento e permitir que o texto se explique. Então, por exemplo, o Cordeiro, em Apocalipse 5, 6, representa Jesus. Na verdade, a figura do Cordeiro no livro do Apocalipse é sempre uma referência a Jesus. O dragão é uma referência ao inimigo de Deus, Satanás. E mais um símbolo aqui, por exemplo, águas, Apocalipse 17, 15, representam povos. Então, para você entender o livro do Apocalipse, você tem que ter um coração aberto, sensível à voz do Espírito Santo, que foi aquele que conduziu todos os autores bíblicos a escreverem o que escreveram. Quando você tem essa sensibilidade e quando você é um estudante diligente da Bíblia, você consegue entender todos os símbolos do Apocalipse. E um detalhe mais. Veja, Jesus disse que ocultou as coisas eternas, as verdades eternas dos sábios
para dá-las aos simples, às pessoas que têm diligência de buscar a entender. Então seja uma pessoa como essa e eu encerro aqui o meu vídeo falando para você o seguinte: estude, leia, entenda, busque o livro do Apocalipse, busque no livro do Apocalipse um significado para a sua vida. No capítulo 1, no verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Esse tempo é o tempo da volta de Jesus. Isso significa que eu e você podemos e precisamos estar preparados para esse tempo. Assista mais vídeos da nossa série pelo nosso canal do YouTube, Adventistas Mato Grosso. E se você tiver alguma pergunta, mande uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Até o próximo vídeo. Valeu!